E a pergunta é pro Ronaldo. Se o Ivaldo quiser dar a opinião dele também, mas... Ronaldo, sobre mais um ídolo, né? Da nossa seleção, Romário, baixinho Romário. Ele diz que te respeita muito, mas que ele é melhor que você. Ele brinca, tal, nos podcasts. E pra você, Ronaldo, quem é melhor? E não vale ficar em cima do muro. Romário ou Ronaldo? Que pressão, rapaz. Cara, não dá pra, assim, o Romário tem aquele jeito dele, né, Marrento. marrento, e eu não consigo ser assim, apesar de ter copiado muito ele no início da minha carreira, em tudo. Eu copiava o Romário, assim, até nas declarações. Eu lembro que eu falava, eu vou fazer 30 gols. Eu cheguei no PSV da Holanda falando que nem ele chegou lá falando que ia fazer 30 gols. Aí cheguei lá e fiz. Aí fui pro Barcelona, ele tinha ido pro Barcelona também e falou a mesma coisa, e ele fez, e eu fui lá, falei e fiz. Aí depois dali eu nunca mais falei. Eu falei, cara, esse não sou eu, na verdade, não. É o jeito dele. Eu achava legal, cresci vendo o Romário, né? E o Romário é uma referência para mim muito grande. E eu falo que ele não sabe, mas que ele me ajudou muito na minha evolução, porque eu aprendi muito com ele. Na Copa de 94, eu observava ele assim, 24 horas por dia, os meus olhos eram vidrados por ele. Eu observava como ele tomava o café, se era com açúcar, adoçante, como é que ele amarrava a chuteira, como é que ele se vestia, como é que ele treinava, como é que ele falava com hoje todo é com mundo. açúcar ou adoçante? O meu é com adoçante. E ele tomava sem açúcar, eu acho. O que eu lembro. Mas assim, para dizer que eu observava muito. Mas ele era de ficar em casa, descansando à noite, ele ficava em casa. Bom, vamos voltar na pergunta. Não, porque eu fugi uma vez na concentração, foi com ele. E aí eu já dei uma entrevista falando sobre isso e não foi. Essa história é legal, mas não é novidade mais. E aí no dia seguinte, ele acostumado a sair e tal, ele voou no treino. Cara, eu tava morto no treino. Quase que eu vou pro banco por causa disso. Eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Aí, assim, mas voltando à tua pergunta para tentar ser claro e não ficar em cima do muro, assim, é muito difícil uma comparação de dois jogadores, porque podem ter muitos critérios. Por exemplo, dentro da área, por exemplo, pode ser um critério. Fora da área, pode ser outro. De cabeça,